A frase do Salmo 23 que separa quem acredita de quem vive de verdade. Se você chegou até aqui depois do primeiro vídeo, isso não foi por acaso. Existe uma continuidade espiritual quando a gente escolhe não sair correndo no primeiro confronto interno. No vídeo anterior, você entendeu que o Salmo 23 não começa com uma promessa, mas com um posicionamento. Hoje, a gente vai mais fundo, porque existe uma frase específica nesse salmo que funciona como uma linha divisória invisível. De um lado estão os que acreditam, do outro, os que realmente vivem o que acreditam. E se você ficar até o final, você vai entender por que tanta gente tem fé, mas não tem transformação. Se esse tipo de conteúdo conversa com o que você está vivendo agora, já se inscreve, porque essa série não foi feita para curiosos. Foi feita para quem está pronto para mudar de dentro para fora. O Salmos 23 continua dizendo algo aparentemente simples, quase bonito demais para ser confrontador. Refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E é aqui que muita gente se perde, porque a maioria lê isso como conforto emocional, mas esse trecho fala de processo, não de sensação. Refrigerar a alma não significa tirar o desconforto, significa restaurar o eixo interno que foi desalinhado pelo medo, pela culpa, pelo trauma e pela pressa. Davi escreve isso como alguém que já teve a alma fragmentada. Ele errou, caiu, sangrou, perdeu filhos, perdeu honra pública, foi exposto. Quando ele fala de alma, ele não está falando de emoção superficial. Ele está falando do centro das decisões. E quando ele diz que Deus guia pelas veredas da justiça, ele não está falando de caminhos fáceis. Justiça aqui não é moralidade perfeita, é alinhamento com o propósito, mesmo quando isso exige renúncia. Essa é a frase que separa os dois tipos de pessoas espirituais. Quem apenas acredita, espera que Deus mude as circunstâncias. Quem vive o que acredita, permite que Deus mude o caminho interno. Veredas são trilhas estreitas, muitas vezes solitárias. Não são avenidas largas. Isso significa que seguir a direção de Deus quase nunca vem com aplauso, validação imediata ou sensação de segurança humana. Quando Davi escreve isso, ele já entendeu algo que muita gente hoje resiste a aceitar. Deus não guia para onde o ego quer ir. Ele guia para onde a alma precisa ser curada. E é por isso que tanta gente abandona o processo no meio. Porque queria refrigério sem correção, direção sem confronto, promessa sem transformação. Existe um detalhe histórico importante aqui. Os Salmos não foram escritos como um livro organizado de uma vez. Eles nasceram de experiências reais, em momentos específicos da vida de Israel e principalmente da vida de Davi. Esse salmo carrega o peso de alguém que já foi pastor de ovelhas de verdade. Ele sabia que uma ovelha perdida não precisa apenas de carinho. Ela precisa ser reposicionada, às vezes à força, para não morrer. E isso muda completamente a leitura do texto. Talvez hoje você esteja pedindo respostas, mas o céu esteja te oferecendo direção. Talvez você esteja pedindo explicações, mas Deus esteja tentando te conduzir para fora de um padrão que você normalizou. Porque o texto não diz que ele te guia pelas veredas confortáveis, mas pelas veredas da justiça. E justiça, biblicamente, é estar no lugar certo, do jeito certo, no tempo certo. Agora recebe essa oração não como emoção, mas como decisão consciente. Deus, eu abro mão da rota que eu mesmo escolhi quando ela me afasta do teu propósito. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda tudo agora, eu escolho ser guiada. Refrigera minha alma não apenas me acalmando, mas me realinhando. Que eu não confunda paz com acomodação, nem fé com fuga. Eu aceito o processo que me leva à vida. Amém. Existe também uma leitura escatológica poderosa nesse trecho. As veredas da justiça apontam para um caminho que atravessa o tempo e culmina na restauração final. A Bíblia inteira aponta para um retorno à ordem original, onde aquilo que foi distorcido pelo pecado é alinhado novamente. Esse salmo ecoa essa promessa silenciosa. Existe um caminho preparado, mesmo quando o mundo parece caótico. Seguir esse caminho é antecipar, no presente, um pouco da restauração futura. E aqui está a revelação central desse segundo vídeo.
A maioria das pessoas não está travada porque Deus se calou, mas porque resistem à direção que já receberam. Fé não é só confiar que Deus cuida, é permitir que Ele conduza. E condução exige movimento, mudança e, muitas vezes, despedida de versões antigas de nós mesmos. Agora me responde internamente. Você quer apenas acreditar ou está pronta para viver? No próximo vídeo, eu vou te mostrar por que o Vale da Sombra da Morte não é um castigo, mas um portal de amadurecimento espiritual, e por que fugir dele pode atrasar tudo. Se essa mensagem te confrontou, se inscreve, compartilha e fica comigo nessa jornada. Isso aqui não é uma série qualquer, é um processo. Existe também uma leitura escatológica poderosa nesse trecho. As veredas da justiça apontam para um caminho que atravessa o tempo e culmina na restauração final. A Bíblia inteira aponta para um retorno à ordem original, onde aquilo que foi distorcido pelo pecado é alinhado novamente. Esse salmo ecoa essa promessa silenciosa. Existe um caminho preparado, mesmo quando o mundo parece caótico. Seguir esse caminho é antecipar, no presente, um pouco da restauração futura. E aqui está a revelação central desse segundo vídeo. A maioria das pessoas não está travada porque Deus se calou, mas porque resistem à direção que já receberam. Fé não é só confiar que Deus cuida, é permitir que Ele conduza. E condução exige movimento, mudança e, muitas vezes, despedida de versões antigas de nós mesmos. Agora me responde internamente. Você quer apenas acreditar ou está pronta para viver? No próximo vídeo, eu vou te mostrar por que o Vale da Sombra da Morte não é um castigo, mas um portal de amadurecimento espiritual. E por que fugir dele pode atrasar tudo. Se essa mensagem te confrontou, se inscreve, compartilha e fica comigo nessa jornada. Isso aqui não é uma série qualquer, é um processo.